Bom, diante de muitos jogos lançados aí de FNAF e principalmente atualmente tendo sido lançado Poppy Playtime Capítulo 4, a gente já tem uma leve guerra entre duas comunidades. E até mesmo pessoas que são da mesma comunidade, porém são a favor de outro jogo que eu vou citar já já e ainda assim tá na própria comunidade fazendo um alvoroço. Bom, pra ser mais prático, é uma leve treta entre FNAF e Poppy Playtime Capítulo 4, ou o Poppy Playtime em si. O que tá acontecendo basicamente é uma discussão enorme, gigantesca, e olha que já tem um mês, ou alguns meses por aí, que o Capítulo 4 de Poppy Playtime foi lançado. E é incrível parar pra poder raciocinar que a galera gosta de uma guerrinha, né, velho? Poppy Playtime Capítulo 4 saiu e é inegável que ele mostrou muita coisa que o próprio FNAF não teve coragem de mostrar em seus jogos, que são basicamente os corpos das crianças mortas, porque na minha cabeça e na cabeça de muitos, mas eu, pelo contrário, não faço e nem vou fazer guerra por causa disso em comunidade alguma, cada um tem sua opinião própria. Na minha cabeça, Mascot Horror é pra ser como qualquer outro jogo de terror, como qualquer outro jogo horror, é pra trazer um pouco de gore, não precisa ser tanto. E Poppy Playtime ele não só mostrou como ele abusou pra caramba disso. É incrível parar pra pensar que muitas pessoas que eram fãs de FNAF passaram a ser fãs de Poppy Playtime e ainda por cima estão caçando guerra por aí nas outras comunidades de FNAF e em diversas comunidades de FNAF, pra falar a verdade. É mega esquisito parar pra pensar que eles podiam simplesmente se unirem, mas não é essa pauta que eu quero trazer aqui. Nessa guerra vai e vem, muitas pessoas estão dizendo por aí, e não só dentro das comunidades, quem acompanha e quem tá na comunidade em si, tanto de FNAF quanto de Poppy Playtime, tá por aí dizendo que Poppy Playtime é o famoso sucessor de FNAF. E todo mundo, ou grande parte aí, deve concordar com isso, porque FNAF ele chegou num nível onde o próprio próximo jogo que vai ser lançado falando sobre o Mimic, que é o novo animatronic entre muitas aspas, já que o jogo vai se passar antes mesmo de todo e qualquer FNAF, não só história, mas dos jogos também, porque pra quem não sabe, FNAF tem livros e ainda por cima, além dos livros, tem os jogos. E esse jogo vai se passar antes mesmo de tudo, de todos os jogos, de tudo. Ele vai se passar antes de tudo. E isso é extremamente incrível porque os caras já chegaram num limite tão grande do que correr pra frente que eles decidiram voltar pra trás. Não sei se vocês estão me entendendo. Decidiram voltar pra trás na história, na lore inteira do jogo em si, um completo, para poder começar a falar que muitas das coisas que começaram a acontecer em FNAF mais adiante, em partes tem um pequeno dedo do Mímico. Eu posso estar completamente errado porque eu nem sei como é que vai se passar esse jogo do Mímico, até porque ainda não saiu, mas vai sair esse ano e eu tô muito na espera, juntamente com o próprio filme de FNAF 2, que, pasmem, é esquisito ver que o filme não segue 100% a lore dos jogos, mas enfim, é muito esquisito ver um novo animatronic e tipo, a história do William Afton acabou, ela se foi e eles estão voltando lá atrás, ou seja, lá atrás o William Afton tá vivo, cara, então provavelmente a gente vai ter citação dele ou quem sabe até mesmo uma participação dele, porque o William Afton atualmente ele tá morto, mas com esse novo jogo do Mímico vai se passar muito antes de todo e qualquer jogo, e se bobear, como se passa muito antes de todos os jogos de FNAF, ele com certeza vai se passar antes mesmo dos próprios assassinatos do William Afton. É ridículo parar pra pensar que provavelmente vamos ter a citação de William Afton em várias partes do jogo, porque ele tá vivo. Basicamente, o assassino de todas aquelas crianças tá vivo, o homem do ruim tá vivo ali, e o mais incrível é tentar parar pra raciocinar como vai ser o roteiro do jogo, porque a gente não sabe por onde e como vai se passar, a gente só sabe que se passa antes mesmo de todos os jogos. Bom, mas agora puxando pro ponto exato do título desse vídeo, FNAF tá literalmente sem rumo. FNAF tá literalmente sem rumo porque depois de muitos anos mudando a história, temos aí FNAF 1, que logo depois veio FNAF 2, que se passa antes de FNAF 1, veio FNAF 3, que era onde o próprio Scott Cawthon queria finalizar o jogo, e no fim das contas o que ele fez? Não vou finalizar não. E que lançou FNAF 4, de surpresa, onde ele queria finalizar dizendo que aquilo tudo não passava de um simples pesadelo, e no final das contas mudou novamente, lançando o Sister Location, e por aí vai, fora FNAF 6, aí veio o CN, aí, enfim. A gente sabe muito bem o quanto a história de FNAF foi mudada, e basicamente acho que foi mudada 4 vezes, 4 vezes extremamente drásticas, porque ninguém gostou de nenhuma das vezes. Mas pra quem é fã de verdade, segue firme e forte, porque um dia ou outro ele vai ter um desfecho. Eu espero que esse desfecho, muitos dos fãs raízes esperam que o desfecho seja um desfecho incrível e maravilhoso, porque foi um jogo que marcou gerações, uma franquia que marcou gerações e que graças a ela mudou
a vida de muitos e principalmente a vida do próprio Scott Cawthon. Mas ninguém nega que FNAF ele ficou muito sem rumo, muito sem rumo. E não é à toa desse novo jogo se passar antes. Muita gente aí já até largou de acompanhar a FNAF e justamente por conta desse mesmo motivo. E é incrível saber que dependendo de qualquer errinho que eles fizerem daí em diante, principalmente como a gente não conhece como vai funcionar em si o próprio jogo do Mímico, que aparentemente vai ser como FNAF Ruins, como FNAF Security Breach e enfim, etc e tal, ele vai se passar daquela mesma forma, vai ser, entre aspas, um jogo semi-aberto para caminhar para onde a gente quiser. Porém, eu tô mais preocupado não é nem só com a questão da gameplay e o polimento do jogo, mas a história em si, porque como eu mencionei anteriormente, qualquer cagada que fizerem os fãs, ou grande parte deles, vai começar a largar, como os próprios fãs raízes cansaram de FNAF, cansou de FNAF, de tanta coisa, de tanta mudança que teve, os próprios livros, para poder acompanhar a história, você tem que ler os livros, ou pelo menos você tem que ver um resumo no YouTube para poder entender e compreender 100% toda a história de uma única franquia, cara. Ninguém nega e não dá nem pra negar sequer que FNAF em parte se aproveitou pra poder ganhar dinheiro com isso. E com esse ponto de vista, tendo dito, eu vou falar uma coisa que é inegável. Scott Cawthon nunca teve um rumo pra FNAF. Ele simplesmente foi moldando o FNAF com base nas teorias dos youtubers, de todas as pessoas, dos fãs, enfim. Ele nunca teve um roteiro pronto para próximos jogos. Ele não lançou o 1 pensando no 2, ele não lançou o 2 pensando no 3, ele não lançou o 3 pensando no 4 e por aí vai. Ele simplesmente foi moldando a história, resumindo algumas teorias que os fãs faziam e etc. Ele foi moldando a partir dali e FNAF deixa isso mostrado às claras assim pra gente, que ele nunca teve um rumo a ser seguido, ele nunca teve uma única direção pra prosseguir. E é o que tá acontecendo. O próprio Mímico foi mostrado lá na DLC do Security Breach e grande parte da própria história do Security Breach foi uma DLC que anulou muita coisa mostrada pra gente no Security Breach. É triste parar pra poder pensar nisso porque, sim, o Scott Cawthon mesmo foi a público pra poder dizer isso. É triste parar pra pensar nisso, mas sim, o próprio Scott Cawthon deixa nítido isso pra gente, que ele nunca teve um rumo pra FNAF, ele nunca teve um roteiro pronto. Vamos dar um exemplo. Eu tô escrevendo o roteiro de FNAF 1 pensando no FNAF 2, que a grande maioria das empresas, ou o próprio criador, como foi o caso do Scott Cawthon, que ele começou fazendo o FNAF sozinho, ou seja, um desenvolvedor indie. Ele foi e delegou para uma empresa que agora é responsável por desenvolvimento de vários FNAFs, como o próprio FNAF que chamamos de Into the Pit, que é o próprio FNAF baseado na história contada no livro, mas tem pequenas mudanças aqui e ali, bem sutis, basicamente para poder adaptar para um jogo, ou seja, a história de um livro contado em um jogo. E cara, eu queria muito, só abrindo um parênteses aqui, que eles fizessem isso, porém com aquele cachorro, ou sei lá, eu esqueci o nome, o famoso Fett. Eu queria muito um jogo, uma adaptação do livro do Fett pra jogo. Cara, seria basicamente incrível. O FNAF tá sem rumo e a gente não sabe qual a direção que ele vai tomar daqui em diante. Qualquer direção pode ser um campo minado basicamente pra FNAF, porque onde pisa, se fizer errado, vai explodir a comunidade inteira, fazendo com que grande parte dos fãs largue de mão o próprio jogo, mas aqueles que não largam o osso vai fazer como muitos estão fazendo por aí, uma grande guerra, porque muitos estão dizendo que Pop já é o substituto de FNAF, e isso é inegável. Pop nasceu em 2020 por aí, se não me engano, e cara, é inegável, não tem como discutir isso, que ele foi bem mais polido do que FNAF com relação à história. Eu não falo a jogo, porque o Pop nasceu em 3D, FNAF nasceu em pré-renderizado, não foi nem em 2D, foi pré-renderizado. FNAF 1 é pré-renderizado, FNAF 2 é pré-renderizado, FNAF 3, se não me engano, também é pré-renderizado. Agora FNAF 4 a gente não discute, que pra mim, pra muitos, é o melhor FNAF porque se utiliza e abusa muito da audição. E basicamente FNAF tá nessa situação. Ele basicamente tá sem roteiro pra muita coisa, tá se baseando grande parte das coisas com as teorias dos fãs, não só do Brasil, mas do mundo todo. Tá se baseando, tá pegando uma maçaroca gigantesca e moldando a história pra poder se enfiar certinho ali com o que já foi contado anteriormente e dando seguimento à história. Não tô dizendo que seja uma ideia ruim se aproveitar das ideias e teorias de outras pessoas para poder confirmar algumas coisas durante a história do próprio jogo, mas em parte se fica fazendo assim e pegar alguma teoria ou alguma coisa errada,
entre aspas, pra poder tentar se encaixar na história, vai acabar não dando tão certo cedo ou tarde como não deu certo nas 4 vezes que FNAF mudou a própria história. E bom, basicamente foi isso que eu quis deixar claro e eu espero que muitos de vocês concordem, ou se não concordam, tudo bem, deixa aí nos comentários que eu quero saber realmente o que você acha e pensa sobre isso, porque é inegável e tá explícito isso pra tudo e todos. Então é isso. Espero que tenham gostado. Você que não é inscrito já sabe, se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha o vídeo pra algum amigo e é nóis, tamo junto, valeu, falou e tchau, fui!